Meu nome é Roberto, tenho 62 anos. E na véspera de Natal, meu próprio filho olhou nos meus olhos e disse friamente: "Se enganou de casa." A frase me atingiu com a força seca de um golpe no estômago, mas não reagi. Não chorei, não gritei e, acima de tudo, não implorei. A humilhação era o preço que eu havia calculado pagar, mas a precisão cirúrgica da rejeição de Rodrigo me pegou desprevenido. Eu havia chegado ao interior de Minas Gerais, aterrissando naquela pequena cidade onde a brisa noturna carregava o cheiro de café passado e terra molhada, e aonde as luzes de Natal pareciam brilhar mais intensamente do que em qualquer metrópole. Era uma volta que esperava há 25 anos. 25 anos vivendo em outra realidade, tentando esquecer que Fátima e meu filho existiam, apenas para descobrir que a memória, como uma dívida antiga, sempre vence. A fachada da casa, pintada de um amarelo claro desbotado, que eu me lembrava de ter escolhido pessoalmente, estava idêntica. Uma única guirlanda, simples, pendia na porta de madeira maciça. Parei o carro alugado a uns 50 metros, desci e caminhei devagar, sentindo cada centímetro do asfalto rachado sob meus sapatos de couro. Eu havia praticado aquele momento em minha cabeça centenas de vezes. O que diria? Como Fátima reagiria? O que Rodrigo ou Adriana, se tivesse sido menina, mas era Rodrigo, meu filho, pensaria? Toquei a campainha. Não a apertei com impaciência. Apenas encostei o dedo, dando tempo para que o som preenchesse a sala. A porta se abriu. Rodrigo estava ali. Ele tinha os olhos de Fátima, mas a postura era a minha, rígida e alta. Ele não estava mais com os 3 ou 4 anos que eu lembrava. Era um homem feito, talvez na casa dos 30. Ele me olhou, primeiro com confusão, depois com um reconhecimento gélido quase imediato. O cheiro de peru assando flutuou da cozinha. Havia música tocando, um clássico sertanejo que Fátima adorava. Meu coração parecia querer explodir o peito, mas eu forcei a voz a sair calma. Meu filho, ele não sorriu, não fez menção de se mover. Cruzou os braços sobre a camiseta social engomada. A luz da varanda caía sobre seu rosto, revelando uma linha dura na mandíbula. "O senhor está procurando alguém?" A voz dele era controlada, polida. "Sou eu, Roberto, seu pai." O silêncio que se seguiu não durou mais que 3 segundos, mas me pareceu uma eternidade esmagadora. Ele olhou para além de mim, para o carro na rua, para a noite. Seus olhos voltaram aos meus e a resposta veio rápida, sem hesitação, sem emoção. Se enganou de casa. A negação não era uma pergunta. Era uma declaração de fato. Não havia ódio. O que era pior. Havia apenas uma indiferença formal, como se eu fosse um vendedor de enciclopédias ou um vizinho desconhecido. Respirei fundo, sentindo o peso de 25 anos não resolvidos. Assenti levemente. Sabia que, naquele momento, qualquer súplica ou tentativa de explicação seria combustível para o desprezo. O plano dependia da minha discrição. Eu não vim aqui para ser aceito, ainda não. Entendi. Desculpe o engano. Murmurei, recuando. Rodrigo fechou a porta lentamente. Não a bateu. O clique da tranca foi o meu ponto final naquela conversa. Virei e caminhei de volta ao carro. As luzes de Natal na rua pareciam zombar do meu fracasso. Dirigi sem rumo por alguns minutos, até encontrar a única pousada que ficava na parte mais afastada da cidade, quase na estrada que levava à capital. Uma pensão simples, sem estrelas ou conforto, que anunciava quartos limpos por um preço irrisório. Não queria um hotel elegante, queria anonimato. Instalei-me no quarto 12, que dava para os fundos. O colchão era fino, e o abajur, de luz amarelada, tremia levemente. Eu descarreguei uma única mala de viagem, pesada demais para o pouco que continha. Em vez de desmoronar, tomei um banho frio e vesti roupas escuras. O frio da noite mineira me revigorou. Não era hora de fraqueza. Peguei as chaves do carro e dirigi de volta à vizinhança de Fátima. Estacionei na rua paralela, onde a escuridão era total e onde a vista da casa era perfeita, protegida por um grande pé de manga. Fiquei ali por horas, sentado no banco do motorista, vendo a festa através das janelas iluminadas. Vi sombras se movendo. Vi a rotina imóvel da vida que eu havia abandonado. O Natal era o auge da felicidade familiar,
E eu era o fantasma na espreita, o intruso que havia sido despachado como lixo reciclado. Olhei para o relógio. Quase meia-noite. O silêncio na minha cabine era opressor, quebrado apenas pelo meu próprio respirar. Abri a pesada mala no banco do passageiro. O que havia ali não eram presentes, nem roupas. Havia uma pasta de couro preta, gasta nas bordas, e dentro dela, documentos cuidadosamente organizados. Eu não voltei para o interior de Minas para pedir perdão ou reconquistar uma família que me negava. Voltei para reaver o que era meu. Tirei um maço de notas contando-as lentamente. Eram 10.000 reais em espécie, uma pequena fração do custo daquela viagem. Depois peguei um cartão de visita profissional. O nome impresso com uma letra dourada e sóbria era Dr. Ricardo, advogado. O silêncio do meu filho não era o fim. Era apenas o primeiro passo de um jogo que eu pretendia vencer. E eu tinha exatamente 11 dias para iniciar a segunda fase do meu plano. Eu não seria mais o pai rejeitado. Seria a tempestade que eles jamais viram chegar. A tempestade que eu pretendia ser exigia uma preparação minuciosa. Durante os 11 dias seguintes ao Natal, antes de acionar o Dr. Ricardo, mergulhei no anonimato opressor do interior de Minas. Eu me tornei um fantasma na minha cidade natal. Minha rotina era uma penitência. Acordava na pequena pousada antes do sol e ia à única padaria decente da cidade, a Pão de Mel. Pedia um café coado, forte e adocicado demais, e sentava-me à mesa do canto, fingindo ler os jornais locais que noticiavam o calor e a seca. Eu observava as pessoas, buscando reconhecimento, mas encontrando apenas a cortesia reservada dos mineiros para com estranhos. A Pão de Mel ficava a uns 10 quarteirões da Casa Amarela desbotada, uma distância segura o suficiente para não levantar suspeitas, mas próxima o bastante para me permitir caminhar pela vizinhança, sem parecer que eu estava rondando. Eu precisava entender o novo ritmo da vida que abandonei 25 anos antes. Rodrigo, meu filho, era um relógio. Saía todos os dias pontualmente às 7h15, de carro, vestindo invariavelmente uma camisa de manga comprida passada. O que ele fazia? Eu não sabia ainda, mas a regularidade metódica era um alívio. Mostrava a estabilidade, a base perfeita para o que eu planejava derrubar. A visão da casa era uma constante tortura e uma necessidade. Eu passava horas em uma praça abandonada, 2 quarteirões atrás, fingindo estar imerso em um livro. Dali, eu podia ver o portão lateral e, ocasionalmente, a figura de Fátima. Vê-la era como receber um soco silencioso. Ela estava mais velha, claro. Os cabelos grisalhos ao redor das têmporas eram a prova do tempo que eu perdi. Mas o modo como ela cuidava das petúnias na varanda, o jeito lento e cuidadoso com que secava a roupa no varal, eram movimentos familiares. Movimentos de uma mulher que construiu uma vida que eu havia prometido construir com ela e que falhei em sustentar. As pessoas veem meu abandono como covardia, e talvez fosse. Mas ninguém, nem Fátima, nem Rodrigo, jamais soube do sacrifício real. Eu não fugi por luxúria ou tédio. Eu fugi para proteger. Lembro-me daquele ano antes de ir embora, quando a ameaça de falência pairava sobre nossa pequena empresa de secos e molhados. A dívida que nos esmagava, os agiotas rondando a casa, a segurança de Fátima e do pequeno Rodrigo, que tinha apenas 3 anos e meio com aquele sorriso que iluminava o mundo, em risco. Meu plano foi drástico, mas na minha mente, necessário. Sumir, afastar o perigo e acumular secretamente o capital necessário para limpar meu nome e dar a eles o futuro que mereciam, longe da criminalidade que se instalava. 25 anos trabalhando duro, fora do país, longe de tudo, vivendo uma vida de privações autoimpostas, apenas para poder voltar um dia, limpo e solvente. Eu fiz isso por eles. Eu amei Fátima. O amor que sinto por Rodrigo é o motor da minha vida. A negação dele, o se enganou de casa, ecoava não como rejeição ao pai, mas como o repúdio ao fantasma que ele pensava que eu era. Ele não sabia de nada, mas havia algo mais na rotina da Casa Amarela. Um detalhe, um intruso,
que começou a estilhaçar minha autojustificação. Na quarta-feira vi o homem pela primeira vez. Ele não era um vizinho. Tinha a mesma idade de Fátima, talvez um pouco mais. Estava à vontade, consertando uma telha solta na garagem, rindo enquanto conversava com Rodrigo, que lhe passava as ferramentas. Na sexta-feira, ele estava lá de novo. Sentado à mesa da cozinha, pude ver pela janela lateral, tomando café com Fátima. Eles não se tocavam com paixão, mas havia uma familiaridade suave, uma intimidade construída em anos de pequenos gestos. Era um homem que parecia ter preenchido o vazio que minha ausência havia deixado. Um substituto. O conforto que ele irradiava era palpável. Eu inferi o nome, Fábio. Os vizinhos da padaria falavam sobre o seu Fábio, que ajudava sempre a Fátima. Meu plano de vingança, o resgate do que era meu, não podia falhar. Eu não podia permitir que outro homem usufruísse dos anos de sacrifício que me custaram a juventude e a família. Não permitiria que ele fosse o pai de Rodrigo ou o marido de Fátima, especialmente quando eu estava prestes a lhes oferecer tudo o que lhes prometi. A visão de Fábio, com sua presença calma e despretensiosa, transformou o cálculo frio em algo mais urgente e feio. A indiferença de Rodrigo era um espinho. A presença desse homem era um punhal. Na manhã do 11º dia, a rotina de observação terminou. Deixei a pousada, paguei a conta em espécie e dirigi para a capital. O carro serpenteou pelas rodovias de Minas Gerais. Eu não voltaria a ver aquela pequena cidade até o momento em que a lei me autorizasse. No banco do passageiro, a pasta preta de couro me esperava, e o cartão com a letra dourada. Eu não procurava o perdão deles. Eu procurava o meu dinheiro e o meu nome. E agora, eu faria o que fosse preciso para remover o intruso. Estava na hora de conhecer o Dr. Ricardo. A capital mineira me recebeu com seu calor úmido e a impessoalidade fria que eu procurava. O Dr. Ricardo mantinha um escritório no 12º andar de um prédio envidraçado no centro. Não era um lugar para sentimentalismos. Ricardo era exatamente como eu me lembrava do nosso contato por videoconferência. Um homem alto, de terno cinza claro, com uma calma estudada. Seus olhos, contudo, eram de um profissional que já viu de tudo. Ele não perguntou onde eu estive durante os 25 anos, nem por que eu estava voltando agora. Ele só perguntou sobre os documentos. Coloquei a pasta preta sobre a mesa de mogno lustrada. Os documentos eram a prova de uma vida inteira de trabalho em construção civil, uma sucessão de investimentos e a lavagem final dos ativos que eu havia acumulado no exterior. Eu estava limpo. E estava rico. Muito mais do que jamais teria sido com a pequena empresa de secos e molhados no interior. Seu Roberto, disse Ricardo, deslizando a mão sobre os papéis. O processo de dissolução de sociedade e reativação da posse dos bens deixados em Minas Gerais será complexo, mas juridicamente sólido. Temos provas de que o capital inicial para a empresa que sua esposa administra hoje era seu, e que as dívidas que o forçaram a sair foram salvas, posteriormente, com fundos que você agora pode comprovar. Não me importa o dinheiro. Menti. Na verdade, me importava, mas o que eu queria desesperadamente era a ferramenta para reabrir a porta que Rodrigo havia fechado. Quero que eles entendam o sacrifício. Quero que vejam que não fui um covarde. Ricardo assentiu, mas seu olhar era cético. A lei não se importa com sacrifícios pessoais, apenas com contratos e propriedades. Se você quer o lado pessoal da história, teremos que montar um dossiê robusto. Eu aproveitei o gancho. E sobre o outro homem, Fábio, consegue informações sobre ele? O que ele faz, onde mora, há quanto tempo está na vida de Fátima? O advogado fez uma anotação em uma caderneta de couro. A contratação de um investigador particular foi imediata, discreta e cara, mais R$10.000. Deixei o escritório sentindo-me mais leve e ao mesmo tempo mais sujo. A lei era um bisturi que eu estava usando para retalhar a vida que minha ausência havia permitido florescer. Passei os dias seguintes em um apartamento alugado no centro, um cubículo impessoal onde a única janela dava para um pátio interno barulhento. A solidão era uma manta pesada. Para me distrair,
Comecei a desempacotar o restante dos poucos pertences que trouxera na grande mala. Em meio a ternos de corte antigo e livros de engenharia, encontrei uma pequena caixa de sapatos, coberta de fita adesiva amarelada. Não lembrava o que havia ali dentro. Abri. O cheiro de poeira e tempo me atingiu. Havia uma foto de Fátima, mais jovem e sorrindo, e um desenho de Rodrigo, feito com giz de cera. Era a imagem de uma casa na árvore, grande e torta, com um balanço pendurado em um galho impossível. O desenho desenterrou uma memória com a dor de um nervo exposto. Rodrigo tinha apenas 3 anos e, naquela época, eu havia prometido a ele que, no verão seguinte, construiríamos a melhor casa na árvore do interior de Minas. Eu tinha até comprado a madeira e as cordas. Quando fugi, tudo ficou para trás. A madeira deve ter apodrecido. O balanço jamais existiu. O "se enganou de casa" de Rodrigo não era apenas sobre o presente. Era sobre o peso daquela promessa não cumprida. Sobre a ausência de um pai que fugiu antes de fincar o primeiro prego. Enquanto eu lutava contra a culpa sufocante, o Dr. Ricardo me ligou. A voz dele era de cautela forçada. "Roberto, o investigador mandou um primeiro relatório sobre Fábio. São apenas informações superficiais, mas há detalhes que me chamam a atenção." Prendi a respiração. "Diga." "O seu Fábio é, segundo os vizinhos, uma pessoa prestativa e benquista. Ajuda Fátima com as finanças e com reparos na casa." Ricardo fez uma pausa calculada. "No entanto, ele não parece ter uma ocupação registrada estável. Nenhuma fonte de renda que justifique a tranquilidade com que ele passa os dias. Não há registro dele em empresas locais, e ele não aparece em nenhuma folha de pagamento. Isso não era necessariamente suspeito. Talvez fosse aposentado ou vivesse de renda." "E o que mais?" perguntei. "Fábio se mudou para a cidade há cerca de 7 ou 8 anos. Ele não é nativo, o que é incomum para um relacionamento de longa data no interior. E há algo mais? Descobrimos que, nos últimos 6 meses, houve um fluxo atípico de vendas de ativos ligados a Fátima." Meu coração acelerou. "Que tipo de ativos?" "Um pequeno lote de terra rural, que valia um bom dinheiro, foi vendido abaixo do preço de mercado, e o dinheiro foi sacado em espécie em nome de Fátima. E Roberto, o mais estranho, o investigador escutou alguns vizinhos mais próximos comentando, em sussurros, que ultimamente a Casa Amarela tem sofrido com uns apertos. Dizem que, há poucas semanas, Fábio esteve envolvido em um empréstimo de um tipo que não é feito em bancos." A descrição de Fábio mudou instantaneamente. Ele não era mais apenas o substituto gentil que havia preenchido meu vazio. Ele se tornava uma sombra. Um aproveitador, talvez. Eu havia retornado para salvar minha família do perigo de 25 anos atrás. Seria possível que o perigo estivesse agora sentado à minha mesa de jantar, rindo com o meu filho e gastando o dinheiro que minha ex-esposa havia construído em minha ausência? "Continue investigando o fluxo de dinheiro", ordenei a Ricardo com a voz dura, "e descubra a natureza desse empréstimo. Se Fábio estava esgotando Fátima financeiramente, eu teria a alavanca perfeita. Se ele era o parasita, então a minha tempestade não seria apenas por posse, seria finalmente por proteção." O jogo estava prestes a mudar, e eu precisava de um plano que fosse além do papel de fantasma rejeitado. Eu precisava ir para a ofensiva e confrontar o intruso. O próximo passo não seria legal, seria pessoal, e começaria na Casa Amarela, sob o pretexto de quem detém o direito. Eu não podia esperar que o bisturi legal do Dr. Ricardo fizesse todo o trabalho. Se Fábio era de fato um predador, agindo nas sombras de um empréstimo suspeito, o tempo era um luxo que Fátima e Rodrigo não tinham. O jogo havia mudado de posse para proteção. Voltei ao interior de Minas, uma semana depois, não mais como o turista fantasma da pousada, mas com um pretexto sólido. Paguei em dinheiro vivo um aluguel adiantado de 6 meses por um pequeno galpão abandonado na mesma rua de Fátima, a apenas 4 casas de distância. O lugar havia sido, décadas atrás, um ateliê de fotografia e, mais recentemente, um depósito de materiais de construção. Era escuro, empoeirado e cheirava a mofo e desuso. Ao proprietário idoso, que mal conseguia subir os degraus de acesso, expliquei que era um fotógrafo aposentado,
procurando um lugar tranquilo para digitalizar negativos antigos e tirar algumas fotos da arquitetura local. Ele acreditou, ou fingiu acreditar, aceitando as notas de dinheiro com uma facilidade que beirava a cumplicidade. O galpão tinha uma única janela grande de frente para a rua, perfeita para a minha farsa. Montei um tripé imponente e uma câmera analógica de médio formato, visível para quem passasse, mas que eu mal usava. Minha verdadeira ferramenta era uma lente telefoto discreta acoplada a uma câmera digital, escondida atrás de uma cortina de tecido pesado. Eu me tornei a sombra permanente na rua, o vizinho esquisito que só tira foto de calçada, mas que não incomodava ninguém. A rotina era esgotante. Eu passava 12, 14 horas ali, bebendo café frio e olhando através da lente esperando. O plano era simples: documentar o esquema de Fábio se é que ele existia. Mas a realidade através da lente era sempre mais suave e mais dolorosa do que eu esperava. Eu via Fábio cortando a grama, com a mesma camiseta branca de sempre. Eu o via consertando o dejo do carro de Rodrigo. Eu o via sentado no degrau da varanda, lendo o jornal, a própria personificação da normalidade bucólica. E todas as fotos que eu tirava, na minha tentativa de registrar a rua e parecer inofensivo, eram, sem exceção, dominadas pela Casa Amarela. Todas as minhas composições falhavam. O foco, o centro da minha visão, era sempre a porta onde meu filho havia me despachado. A casa era meu ponto cego emocional e meu único foco prático. 2 dias se passaram sem nada de incriminador. Apenas a paz que eu havia perdido e que Fábio havia encontrado. O medo de que eu estivesse errado, de que Fábio fosse genuinamente um bom homem e eu o único parasita na história, começou a me roer. No 3º dia, a vigilância me deu o primeiro choque de realidade que confirmou a urgência. Era uma noite de terça-feira, pouco depois das 10. A cidade dormia e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o zumbido dos insetos. Fátima e Rodrigo haviam apagado as luzes da sala. Eu estava prestes a guardar o equipamento, quando um carro preto, grande e antigo, com os vidros escuros, parou na esquina, a uns 50 metros da Casa Amarela. Não era um carro comum na cidade. Tinha o ar de algo que vinha de longe, um predador silencioso. A porta do motorista se abriu e saiu um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Grande, vestindo uma jaqueta escura, ele não olhava para os lados. A luz amarelada do poste não alcançava bem seu rosto, mas a postura era de autoridade brutal. Meu coração começou a bater descompassado. Uma velha familiaridade com o pavor me invadindo. 25 anos haviam se passado, mas o cheiro da ameaça, o tipo de ameaça que me fez fugir daquela cidade, era inconfundível. O homem de jaqueta caminhou lentamente até o portão da Casa Amarela. Não tocou a campainha. Bateu 3 vezes secas na porta. A porta se abriu quase imediatamente, como se o toque fosse esperado. Era Fábio. Ele parecia pálido. A familiaridade despretensiosa que eu havia documentado nos últimos dias havia desaparecido, substituída por uma tensão palpável. Eles não trocaram saudações. O homem de jaqueta não entrou, nem Fábio saiu totalmente. Eles ficaram no vão da porta, e o que se seguiu foi uma troca rápida e silenciosa que minha lente mal podia captar. Fábio enfiou a mão no bolso da calça e puxou um envelope pardo. Entregou ao homem. O gigante pegou o envelope, pesou-o na mão, e então, em um movimento rápido e desproporcional, o arremessou de volta na cara de Fábio. O envelope caiu no chão de cimento da varanda. Fábio recuou um passo, a humilhação evidente mesmo àquela distância. O homem de jaqueta falou, e embora eu não pudesse discernir as palavras, o tom era cortante, alto o suficiente para quebrar o silêncio da noite. Era um tom de aviso final. Me lembrei dos agiotas que rondavam minha antiga empresa, 25 anos antes. Aquele tom era a música da cobrança. Fábio, curvado, começou a pegar as notas que escorriam do envelope rasgado no chão. Enquanto se abaixava, o agiota ergueu a bota de couro pesado e a plantou com força sobre o punho de Fábio, impedindo-o de terminar a coleta. Fábio soltou um gemido abafado. O agiota finalmente tirou o pé, deu meia volta sem olhar para trás e caminhou em direção ao carro preto,
entrando e sumindo na escuridão da rua. Fábio ficou na porta por quase 1 minuto, imobilizado, recolhendo as poucas notas que sobraram, massageando o pulso. Então, ele entrou e fechou a porta lentamente, o clique da tranca sendo audível até o meu esconderijo. Eu baixei a câmera sentindo o suor frio na testa. Não era apenas dinheiro, era ameaça física. Fábio não era um aproveitador casual. Ele estava mergulhado em algo profundo e perigoso. E o pior, ele estava usando a casa de Fátima como o ponto de encontro. Isso significava que o perigo que eu pensei ter afastado 25 anos atrás estava agora literalmente à porta da minha família. Eu havia retornado para salvar o meu nome e reaver o meu capital. Mas agora, eu estava em uma corrida contra o tempo para salvar Fátima e Rodrigo de um tipo de violência que o Dr. Ricardo não poderia resolver com uma petição judicial. Eu tinha que agir. E rápido. E a única maneira de tirar Fábio do caminho era confrontá-lo na esfera em que ele achava que tinha domínio. A Casa Amarela. O próximo passo não seria mais observação. Seria a quebra total do silêncio. Eu precisava de um pretexto inquestionável. E eu o tinha. Amanhã eu iria forçar minha entrada de forma legal. E Fábio não poderia me expulsar. Eu voltaria àquela porta. Mas desta vez, eu não pediria licença. Eu exigiria. O clique da tranca me deixou em estado de alerta febril. A familiaridade da violência, aquele cheiro de problema que eu pensei ter eliminado da minha vida, me fez reviver 25 anos em um instante. Eu não podia mais esperar. A legalidade era a armadura, mas a intervenção precisava ser tática e imediata. Na manhã seguinte, a cidade acordou sob um véu cinzento. Uma chuva fina e persistente caía sobre o telhado do galpão, transformando a rua em um espelho opaco. Guardei a câmera, sentindo o corpo moído pela noite de vigilância. Eu estava psicologicamente exausto, mas a adrenalina impedia o descanso. Decidi que precisava sair para respirar ar fresco e, mais importante, para manter a fachada. Se eu passasse o tempo todo trancado no galpão, o vizinho idoso ou os moradores mais curiosos acabariam desconfiando do fotógrafo, que não fotografava nada. Vesti uma jaqueta impermeável, peguei uma pequena sacola vazia e dirigi-me a pé ao pequeno mercado municipal, a poucas quadras de distância. O mercado era um centro de rumores, o local perfeito para entender o pulso da cidade e, talvez, ouvir alguma coisa sobre Fábio ou o misterioso empréstimo. O cheiro de hortelã e queijo Minas me atingiu na entrada. As pessoas conversavam em voz baixa, os passos amortecidos pelo piso molhado. Eu tentava passar por um morador comum, mas sentia os olhares. Os vizinhos haviam me mapeado como o forasteiro estranho que alugou o galpão abandonado. Eu era o assunto não dito da rua. Caminhei pelas bancas de frutas, fingindo interesse por mangas, quando a vi. Fátima estava de costas para mim, parada na seção de laticínios, discutindo o preço de um queijo fresco com o vendedor. Ela usava um casaco simples, mas bem cuidado, de cor creme. Seus movimentos eram práticos, eficientes. A forma como ela tocava a testa, removendo um fio de cabelo molhado, acendeu uma corrente elétrica dolorosa na minha memória. Congelei. Não havia preparo para aquele encontro. A rejeição de Rodrigo foi calculada. A humilhação na porta foi esperada. Mas ver Fátima em sua rotina, tão perto, sob aquela luz crua, era desarmante. Eu tentei dar meia volta, voltar para as frutas, mas já era tarde. Ela se virou com a sacola de compras na mão, e seus olhos encontraram os meus. Não houve o choque de horror que eu temia. Não houve a explosão de raiva que eu merecia. Houve apenas um reconhecimento lento, seguido por uma contenção absoluta, quase acadêmica. O leve sorriso que ela havia dirigido ao vendedor se apagou. Ela me olhou por cerca de 5 segundos, tempo suficiente para que a chuva lá fora, o cheiro de queijo e a respiração pesada parassem de existir para mim. Roberto, ela disse, a voz baixa, controlada. Não havia calor, mas também não havia ódio. Era o tom que se usa para cumprimentar um parente distante em um funeral, alguém que se sabe existir, mas que já não pertence à sua vida. Fátima, eu consegui responder, a garganta seca. Eu queria desesperadamente perguntar sobre Rodrigo,
sobre a briga na porta, sobre Fábio. Mas as palavras ficaram presas. Idiotas. Ela não fez menção de se aproximar. A distância entre nós, de uns 3 metros, parecia intransponível. Soube que o senhor está de volta à cidade. Ela comentou de forma neutra. O uso de "o senhor" me atingiu com a força de um tapa. Eu não era mais o marido, nem o pai de seu filho. Eu era um senhor, um conhecido do passado, um estranho formal. Sim, eu voltei por alguns motivos. Gaguejei. Ela apertou a alça da sacola e seus olhos, que eu sempre lembrava como cheios de vida e fogo, estavam agora cansados, com sombras sob as pálpebras, mas ainda firmes. Ela não estava mais defendendo a casa. Ela estava apenas constatando um fato incômodo. 25 anos é muito tempo, Roberto, ela disse, com a suavidade letal da resignação. A vida continuou. Não há nada para reaver aqui, a não ser talvez a paz que levamos anos para reconstruir. Eu tentei apelar para o sacrifício que havia feito. Eu sei que parece. Ela me interrompeu, não rudemente, mas com uma autoridade calma que nunca havia demonstrado na juventude. Não me importa o que parece, Roberto. Importa o que foi. Você escolheu um caminho, e nós fomos obrigados a escolher o nosso. E nós ficamos bem. Rodrigo está bem. Eu estou bem. O silêncio dela sobre Fábio era ensurdecedor. Ela me negava até mesmo a honra da confrontação. Foi a indiferença, a piedade distante em seus olhos que me rasgou por dentro. Ela não me via como o vilão que voltou para causar estragos. Ela me via como um homem velho e patético, tentando desesperadamente se encaixar em uma moldura onde ele não cabia mais. Eu entendo, murmurei, sentindo-me encolher. A humilhação de Rodrigo havia sido dolorosa. A de Fátima era esmagadora. Ela apenas assentiu, um movimento breve e final. Então, espero que o senhor encontre o que está procurando. Mas, por favor, não procure na nossa casa. Ela pediu, com o tom de quem fala com uma criança travessa. Ela se virou, retomou o caminho para o caixa e desapareceu na pequena multidão do mercado, deixando-me sozinho entre os cheiros de pimenta e hortelã. Voltei ao galpão imediatamente. A sacola de compras ainda vazia na minha mão. O encontro com Fátima havia pulverizado qualquer vestígio de autojustificação. O sacrifício não importava. O que importava era que eu havia perdido a luta. A perda não era material, era emocional. Mas a visão de Fábio sob a bota do agiota me deu um novo fôlego. Fátima podia me rejeitar, mas ela estava em perigo. Eu tinha a obrigação de protegê-los, mesmo que fosse forçada. Liguei para o Dr. Ricardo, tremendo levemente. A chuva castigava a janela embaçada do galpão. Dr. Ricardo, acelere tudo, ordenei, minha voz rouca de cansaço e frustração. Não podemos mais esperar. Preciso da notificação legal de reativação da posse da empresa e dos bens ainda esta semana. Use a cláusula de urgência. Envie a notificação por oficial de justiça e garanta que o receptor seja Fátima. O advogado, habituado ao meu tom urgente, perguntou: e o que eu digo se ela ligar pedindo para entender a situação? Eu fechei os olhos, lembrando-me do olhar de piedade de Fátima. Diga a ela que a lei está sendo aplicada. Diga que é uma questão de direitos e de capital, e que eu voltarei para reivindicar o que é meu. E, Ricardo, envie uma cópia para o endereço residencial. Certifique-se de que o Fábio também saiba. Era o meu pretexto inquestionável. Eu usaria a lei como ariete, não para reaver o dinheiro, mas para derrubar a porta. A notificação seria entregue em 2 dias, na quinta-feira. Eu ficaria no galpão, observando. Quando o oficial de justiça batesse a porta, a paz de Fátima seria estilhaçada. Eu não entraria naquele momento. Eu apenas observaria a reação. Eu seria a tempestade, e desta vez, eles não poderiam me mandar embora. Eu daria a Fábio tempo suficiente para sentir o cerco se fechar. Tempo de sobra para cometer o erro final, aquele que me permitiria intervir de forma definitiva e salvá-los do perigo que ele havia trazido à minha casa. O plano era frio, calculado e cruel, mas a crueldade era o preço do resgate, e eu estava pronto para pagar. A partir de agora, tudo seria visível. Eu não seria mais a sombra na rua. Eu seria a ameaça legal pairando sobre a Casa Amarela,
O meu plano era frio, calculado e cruel, mas a crueldade era o preço do resgate. E eu estava pronto para pagar. Eu havia retornado ao galpão. A chuva fina continuava, transformando as telhas de amianto em um tambor desafinado. Eu me movi pelo cubículo escuro, limpando a lente e ajustando o foco. A notificação legal chegaria amanhã, quinta-feira. Eu tinha menos de 24 horas para ser apenas a sentinela, o observador silencioso. A manhã e a tarde de quarta-feira arrastaram-se, pesadas como chumbo. Eu via a movimentação normal. Fátima saía rapidamente para alguma tarefa. Rodrigo voltava do trabalho no meio da tarde. Não havia sinal do carro preto ou do agiota, mas a cena da noite anterior estava gravada na minha mente. Aquele pulso pisado era a minha evidência. E então, no meio da tarde, Fábio apareceu. Ele estacionou sua picape velha na frente da casa amarela e descarregou pilhas de madeira serrada, cordas grossas e algumas ferramentas que pareciam novas. Ele não agiu como um vizinho prestativo. Ele agiu como o dono da casa, como o homem que tinha a responsabilidade de construir. Ele estava vestindo uma camiseta regata, exibindo os braços fortes e bronzeados, o oposto exato da minha figura esquálida, envelhecida e enfiada em roupas escuras dentro do galpão. Ele parecia perfeitamente ambientado, a personificação do conforto mineiro. Eu observei enquanto ele e Rodrigo, que havia trocado a camisa social por uma camiseta surrada, começavam a mover a madeira para o quintal. O estômago se revirou quando percebi para onde eles se dirigiam. Havia uma mangueira imensa e antiga no fundo do quintal, a mesma que eu me lembrava de ter escalado na infância. Era na base daquele tronco que eu havia prometido a Rodrigo, 25 anos atrás, que construiríamos a melhor casa na árvore de todo o interior de Minas. Eles não estavam construindo uma estrutura infantil. Eles estavam construindo uma plataforma, um deck elevado ancorado firmemente nas ramificações mais baixas da árvore. Era uma estrutura robusta, algo que levaria tempo e habilidade para ser concluído. A visão era um golpe físico. A promessa não cumprida, o desenho amassado do balanço, o peso da minha covardia ou sacrifício, tudo aquilo estava sendo expurgado da história de Rodrigo, reescrito com a caligrafia de Fábio. Eles trabalhavam em silêncio por um tempo. A cumplicidade entre eles era ensurdecedora. Fábio dava instruções sobre como usar a furadeira, e Rodrigo assentia com a cabeça, concentrado, um discípulo do pai postiço. Rodrigo nunca havia aprendido a manusear uma ferramenta comigo. Meu filho estava ali, aos 30 e poucos anos, recebendo as lições práticas de vida que eram minhas por direito, oferecidas pelo homem que estava afundando minha família em dívidas criminosas. O desprezo de Rodrigo na véspera de Natal fazia sentido. Ele não precisava de mim. Ele tinha Fábio, que não só ficou, como estava finalizando a história que eu havia deixado inacabada. A minha garganta apertou. Não era mais sobre o dinheiro ou o nome. Era sobre o roubo da minha paternidade. Eu estava tão concentrado na janela que não notei Fátima se aproximar. Ela saiu da casa, levando 2 garrafas de refrigerante e copos para o quintal. Seu rosto estava relaxado, uma leveza que eu raramente vira nela nos últimos dias de vigilância. Ela estava orgulhosa deles. Ela se sentou em uma cadeira de plástico na varanda e observou os 2 homens trabalhando. O ar de uma família completa pairava sobre o quintal. Fábio então fez a jogada que me levou ao limite. Ele subiu na base da plataforma incompleta, equilibrando-se com facilidade. Olhou para Fátima, que riu baixinho, e depois para Rodrigo, que prendia uma viga. Ele sorriu. Não um sorriso casual, um sorriso triunfante, que só alguém que sabe que está sendo observado faz. Lentamente Fábio virou a cabeça. Seu olhar não foi para o céu ou para a rua. Ele procurou ativamente a janela do galpão, 4 casas abaixo. Nossos olhares se encontraram. O vidro embaçado da minha câmera, a escuridão do meu esconderijo eram inúteis. Ele sabia que eu estava lá, observando cada movimento. Ele estava me desafiando. Em vez de desviar, Fábio me sustentou o olhar por um momento, e o sorriso se alargou, transformando-se em escárnio puro. Então,
Ele ergueu o martelo pesado que tinha na mão e deu uma batida longa e firme no prego que fixava a viga principal da plataforma. Tum! O som seco do martelo ecoou na rua molhada, e para mim, foi o som da pá de terra sendo jogada sobre o meu caixão. Era ele fincando o prego, construindo a casa na árvore, selando o meu destino como o pai ausente e falho. A humilhação era insuportável. Eu era o fantasma que assistia à sua própria substituição. Meu corpo tremeu com uma raiva fria e visceral. Eu quis arrebentar a porta do galpão, correr aqueles poucos metros e gritar: "Essa é a minha casa. Aquele é o meu filho. Esse é o meu prego que você está batendo." Mas não me mexi. Minha força estava na minha paciência e, mais importante, na lei. Se eu agisse agora, seria apenas o ex-marido ciumento invadindo a propriedade. Fábio venceria no braço. Eu precisava vencer na justiça para expor o seu perigo. No entanto, Fábio estava satisfeito. Ele sabia que havia vencido a batalha do dia, a batalha psicológica. Ele desceu da plataforma, pegou uma garrafa de refrigerante que Fátima havia trazido e brindou com Rodrigo. Um gesto casual de intimidade que queimou meus olhos. Eu observei até a escuridão da noite engolir a casa amarela e o esqueleto da casa na árvore. Não consegui comer, nem descansar. Eu andava de um lado para o outro no galpão, remoendo o som daquele martelo. Na manhã de quinta-feira, acordei antes do sol, febril. Hoje era o dia em que a lei faria a primeira batida na porta, o dia em que o meu retorno deixaria de ser uma piada pessoal entre Fátima e Rodrigo e se tornaria uma ameaça legal. Eu estava com a câmera pronta. Precisava capturar o momento, a reação de Fábio ao receber a notificação, a prova de que ele sabia que o cerco estava se fechando. Às 10 horas, o sol finalmente rompeu as nuvens, deixando a rua ainda mais silenciosa. Eu já havia visto Rodrigo sair para o trabalho, pontualmente. Apenas Fátima e provavelmente Fábio estavam em casa. Eu estava prestes a pegar a pasta com a cópia dos documentos que Ricardo enviaria, apenas para ter em mãos, quando ouvi o carro. Não era o carro preto do agiota. Era um Fiat Uno branco, com o símbolo da prefeitura municipal colado na porta. Um oficial de justiça não usaria um carro oficial para entregar uma petição privada, mas o veículo diminuto parou exatamente na frente da casa amarela. Um homem magro de terno e com uma pasta volumosa desceu do carro, caminhou até a porta e tocou a campainha. Meu coração martelou contra as costelas. Era o momento. A tempestade estava chegando. A porta se abriu. Fátima atendeu. Ela estava vestida com roupas de casa e parecia confusa ao ver o homem formal. O homem falou, gesticulando para a pasta. Eu sabia que ele estava explicando a natureza da notificação. Uma reivindicação de posse e dissolução de sociedade. Fátima ouviu, imóvel. Eu esperava choque, raiva, desespero. Eu esperava a quebra do seu controle. Em vez disso, ela estendeu a mão para a pilha de papéis que o homem segurava. E então, ela fez algo que estava totalmente fora do meu cálculo. Ela não aceitou a notificação, nem a rejeitou. Ela pegou a pasta, olhou para o documento principal e, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito, ela rasgou o papel ao meio, lenta e deliberadamente. O rasgo fez um som seco e final. O oficial de justiça ficou parado, atônito. Fátima devolveu os pedaços rasgados ao homem. "Diga ao Dr. Ricardo", ela disse, a voz clara e forte, audível até meu esconderijo por causa da quietude da manhã, "que eu sei quem está por trás disso. E diga ao Roberto que a única coisa que ele vai reaver nesta casa é o silêncio que ele levou com ele, e que se ele tocar novamente na paz do meu filho com esses papéis, eu o denuncio por assédio. Ele não existe mais para nós." Ela fechou a porta com um clique decisivo. O funcionário, visivelmente abalado, recolheu os pedaços de papel do chão da varanda, entrou no carro e acelerou, deixando para trás apenas o silêncio violento. Eu baixei a câmera, as mãos tremendo. A lei, o meu ariete, havia se quebrado na primeira investida. O poder do meu capital havia sido transformado em migalhas na porta da minha casa. Eu não era mais a ameaça legal. Eu era, aos olhos dela, apenas um assediador patético. A notificação falhou.
A humilhação de Fábio foi simbólica. A de Fátima era total e pública. Eu havia subestimado a força da sua raiva silenciada, mas eu havia forçado a situação. Fábio sabia que eu estava vindo. Fátima sabia. E agora, sabendo que a lei havia falhado, eu tinha que mudar o jogo. A paciência acabara. Eu precisava de uma entrada. Eu precisava de uma razão que superasse o desprezo de Fátima. Eu precisava de uma crise. E a crise estava do lado de dentro, no pulso pisado de Fábio e nas notas que escorriam do envelope. Naquela mesma tarde, liguei novamente para Ricardo. Minha voz já não era a de um cliente. Era a de um homem desesperado. Doutor Ricardo, eu disse sem rodeios. Não vamos mais esperar. Mude o foco. Quero um levantamento imediato sobre o empréstimo que Fábio contraiu. Não me importa se é agiotagem. Quero os nomes dos envolvidos. Eu preciso saber de quem Fábio está fugindo. Ricardo hesitou. Roberto, isso é perigoso. Estaremos entrando no submundo fora da jurisdição civil. Não me importa, rosnei. Se eles estão ameaçando Fátima e Rodrigo, eu não tenho tempo para júris. Eu voltarei amanhã para aquela casa. E se Fábio estiver lá, ele terá que me dizer a verdade. Eu preciso de informações para confrontá-lo, para forçá-lo a sair. Descubra tudo. E faça isso rápido. Desliguei. O cheiro de mofo e desuso no galpão parecia se intensificar. Eu tinha que quebrar o silêncio de Fátima. E só conseguiria isso mostrando a ela que o homem que construía o futuro de seu filho era, na verdade, a ruína que eu havia voltado para impedir. Eu não podia mais ser o fantasma. Eu tinha que ser o salvador. E amanhã, na sexta-feira, eu faria a minha própria notificação sem a chancela da lei e diretamente na presença de Fátima e Fábio. Era tudo ou nada. Eu iria à guerra. Mas primeiro, eu precisava de uma arma de verdade. E Ricardo era a minha única esperança de encontrá-la a tempo. Eu tinha ido à guerra com uma petição. E Fátima havia me respondido com migalhas de papel rasgado. Ela não só rejeitou a minha presença, como rejeitou o meu poder, esfregando na minha cara que, para ela, a lei e o capital não tinham mais peso do que fofocas de vizinhos. Eu era um assediador, um fantasma insistente. Naquela mesma sexta-feira, eu estava de volta ao galpão. Eu precisava da arma que o doutor Ricardo estava forjando. A verdade sobre os agiotas de Fábio. Mas, mais urgentemente, eu precisava de uma entrada emocional. Se eu confrontasse Fábio e o entregasse à polícia, Fátima e Rodrigo poderiam vê-lo como vítima. Ou pior, veriam em mim o homem que destruía novamente a paz que haviam construído. A frieza de Rodrigo, o se enganou de casa, não era apenas fruto da raiva adulta. Era a cristalização de um trauma de criança. Eu precisava entender a história que lhe contaram, ou que ele mesmo construiu, sobre meu abandono. E para isso a vigilância noturna não servia. Eu precisava falar com alguém de fora. Larguei a câmera sobre a mesa. A fachada de fotógrafo aposentado tinha me levado à humilhação e à discrição à impotência. Não me importava mais se a cidade inteira soubesse que eu estava ali. Pensei nos vizinhos da Pão de Mel, aqueles que sussurravam sobre o seu Fábio. Havia uma vizinha em particular, Patrícia, uma senhora de 50 e poucos anos que morava em frente à casa amarela. Uma mulher que parecia ter tempo e inclinação para absorver e retransmitir a história da rua. Ela era a guardiã das memórias não resolvidas da vizinhança. Saí do galpão sob a luz do meio-dia. A chuva havia parado, mas o ar estava pesado. Atravessei a rua e caminhei na direção contrária, dando a volta no quarteirão até chegar à casa de Patrícia. O coração batia descompassado, mas não de medo. Era a vergonha iminente. Ela estava regando flores na varanda, uma atividade que parecia ter sido feita sob medida para observação. Usei a mesma formalidade ensaiada que havia usado com Rodrigo na véspera de Natal, mas desta vez eu a subverti com um toque de súplica. Com licença, Patrícia, comecei parando no portão. Ela se virou, os olhos estreitos de quem reconhecia o estranho da rua. Eu sou Roberto. Eu aluguei o galpão aqui perto. Ela assentiu lentamente, a mangueira em punho. Sei quem é o senhor. 25 anos é muito tempo para se mudar de volta e esperar que ninguém perceba. Engoli em seco. Exatamente.
É sobre isso que eu vim falar. Sobre os 25 anos. Ela me convidou a entrar na varanda, longe dos ouvidos da rua. Ela tinha uma expressão cansada, mas não hostil, talvez curiosa. Eu vi o Rodrigo crescer, Roberto. Ela começou cruzando os braços. Desde aquele dia em que a Fátima nos contou que você tinha sumido. Não sumido para morrer, mas sumido para trabalhar longe, sem data para voltar. Ela sempre disse isso para protegê-lo. Eu sei. Eu pedi a ela que contasse essa história, para ele não sentir o peso da dívida. Patrícia balançou a cabeça, um gesto de profunda desaprovação. Você não entendeu nada, Roberto. O problema não foi o que você fez, mas o que você não fez. Você não deixou um bilhete. Você não ligou. Durante meses, Fátima mentia, dizendo que você estava em um lugar sem telefone. Mas mesmo a criança mais boba do mundo percebe quando a mãe chora todo dia sozinha. A dor me atingiu com a força da verdade não dita. Mas eu voltei. Eu estou aqui para explicar. Para dizer a ele que eu fiz isso por eles, para protegê-los dos agiotas. Você acha que Rodrigo se importa com a crise dos secos e molhados de 25 anos atrás? Patrícia riu, um som seco e melancólico. Ele não se importa com a dívida que você resolveu. Ele se importa com a história que ele teve que inventar para si mesmo. Eu senti a necessidade de me apoiar no batente da varanda. Que história! Patrícia aproximou-se, falando em um sussurro tenso. O Rodrigo no começo esperava. Ele passava horas na porta com o desenho da casa na árvore. Eram dias, semanas, e você não veio. A ausência era um buraco, mas o que encheu esse buraco foi o silêncio. Um dia, ele perguntou para Fátima se ele tinha sido um menino mau. Ela perguntou por quê, e ele disse: o pai foi embora porque não gostou de mim. Ele achou um filho novo, melhor e se esqueceu de mim. Essa é a versão dos fatos, Roberto. O ar pareceu evaporar dos meus pulmões. O sacrifício, as privações, o capital acumulado, tudo isso era irrelevante. Na mente de Rodrigo, eu simplesmente o troquei. O que ele precisava, Patrícia continuou, seus olhos cheios de compaixão e pena, era de uma razão. Se você tivesse dito, eu estou com medo e preciso fugir para sobreviver, ele teria entendido a covardia, mas teria entendido que você o amava. Mas o silêncio permitiu que ele construísse a pior narrativa possível. E é por isso que ele disse, se enganou de casa. Ele não odeia o seu passado. Ele odeia o pai que eles inventou para si. Um pai que o abandonou por capricho. A revelação era devastadora. Meu plano de ser o salvador financeiro não funcionaria porque a ferida de Rodrigo era existencial. Ele não precisava de dinheiro. Precisava de um pai que ficasse. Fábio, o construtor de casas na árvore, preencheu esse papel de forma cruelmente perfeita. E Fábio? Perguntei, a voz rouca. Ele ajudou a construir isso? Patrícia hesitou. Fábio chegou a uns 7, 8 anos. Ele foi bom para Fátima, a ajudou com a empresa. E com Rodrigo, ele foi o pai que conserta as coisas. Não sei dizer se ele o encorajou a te odiar, Roberto, mas ele certamente se beneficiou da sua ausência. E sobre o dinheiro? Sobre a venda de terras? A vizinha apertou os lábios, olhando para os lados. Eu não sei de detalhes, Roberto, mas há 1 ano, a Fátima estava muito tranquila. Agora ela está nervosa, no limite. Parece que ele trouxe problemas para ela, não soluções. Ela não merece isso. Não depois de tudo o que passou. A informação de Patrícia serviu para me guiar e me esmagar ao mesmo tempo. Eu precisava agir em 2 frentes. Lutar contra a ameaça real, Fábio e os agiotas. E lutar contra a narrativa de abandono que Patrícia acabara de me entregar. Agradeci Patrícia, cambaleando para fora da varanda, de volta ao anonimato opressor da rua. Meu próximo movimento tinha que ser perfeito. A informação de Ricardo seria minha arma. Voltei ao galpão e liguei imediatamente para o advogado. Ricardo, eu disse sem rodeios. Já soube sobre a notificação. Fátima a rasgou. Não importa. O plano mudou. Você encontrou algo sobre os agiotas? O doutor Ricardo não gostava de ser apressado, mas sentiu o desespero na minha voz. Sim, Roberto. Nossos investigadores tiveram sorte na capital. O empréstimo de Fábio foi feito com uma rede de usura conhecida,
que atua na zona rural. O nome do credor principal é Valério, e ele tem fama de ser violento. Não usa papelada, mas usa a intimidação como garantia. E o valor? R$ 22.000. E o pior, Fábio usou a empresa de Fátima, aquela que você deixou, como garantia informal. Valério está exigindo o pagamento imediato e já deu um prazo final. Se Fábio não pagar até a próxima semana, eles vão se hospedar na Casa Amarela. R$ 22.000. Uma quantia irrisória para mim, mas uma ameaça de morte para a minha família. Era o pretexto perfeito. Eu não estava voltando para cobrar dívidas antigas, mas para pagar as dívidas dele. Eu preciso dos detalhes do encontro de pagamento. Onde Valério opera? Onde eu posso encontrá-lo? Ricardo, apreensivo, tentou me dissuadir. Roberto, deixe a polícia cuidar disso. Você não pode se envolver nessa esfera. Eu não posso deixar Valério se envolver na vida da minha família. Se a polícia for acionada agora, Valério fará o que for preciso para se vingar antes de ser pego. E Fátima e Rodrigo estarão no meio. Desliguei. O confronto estava marcado. Eu tinha duas tarefas urgentes. Primeiro, encontrar Valério e garantir que o agiota desaparecesse da vida de Fábio, Fátima e Rodrigo. Segundo, confrontar Fábio e expô-lo diante de Fátima e Rodrigo, usando a dívida como prova irrefutável de sua traição. O plano era ir à Casa Amarela naquela mesma noite. A sexta-feira seria o dia do acerto de contas, mas antes de confrontar a minha família, eu tinha um encontro marcado com o perigo. Peguei a chave do carro, abri a pesada mala de viagem. Os R$ 100.000 em notas de 200, o restante do dinheiro que eu havia trazido do exterior, estavam esperando. Eu precisava de apenas 22.000, mas levaria o dobro. O submundo não negociava com cartão. Eu não iria encontrar Valério em um escritório com piso de mogno. Eu iria encontrá-lo no escuro, na mesma escuridão que me fez fugir 25 anos atrás. Eu era o pai que precisava provar seu amor, não com a lei ou com o capital, mas com a coragem que havia lhe faltado na juventude. Eu seria o pai que protege, mesmo que isso custasse a minha vida. O sol estava se pondo, tingindo o céu de Minas em tons de laranja e roxo. Eu estava voltando ao passado, mas desta vez eu não fugiria. Eu caçaria o fantasma. E o meu primeiro alvo seria Valério. Só depois eu poderia enfrentar Fábio e finalmente tentar quebrar o silêncio de Rodrigo. O tempo de observação havia acabado. Eu não podia mais ser o fantasma. Eu tinha que ser o salvador. E amanhã, na sexta-feira, eu faria a minha própria notificação, sem a chancela da lei, e diretamente na presença de Fátima e Fábio. Era tudo ou nada. Eu iria à guerra. Mas primeiro, eu precisava de uma arma de verdade. E Ricardo era a minha única esperança de encontrá-la a tempo. O sol estava se pondo, tingindo o céu de Minas em tons de laranja e roxo. Eu estava voltando ao passado, mas desta vez, eu não fugiria. Eu caçaria o fantasma. E o meu primeiro alvo seria Valério. Só depois eu poderia enfrentar Fábio. E, finalmente, tentar quebrar o silêncio de Rodrigo. O tempo de observação havia acabado, mas o caminho para o covil de Valério era longo, e naquele final de tarde de sexta-feira, a necessidade de confrontar meu filho se impôs. Eu não podia arriscar minha vida sem antes tentar, pela última vez, perfurar o gelo de Rodrigo. Talvez, se ele visse a sinceridade do meu desespero, ele me daria a abertura necessária. Dirigi até a rua de Fátima. O galpão estava silencioso, já engolido pela noite. Estacionei o carro a um quarteirão de distância e caminhei. Na Casa Amarela, as luzes estavam acesas. Vi Rodrigo no quintal, terminando de guardar as ferramentas usadas na construção do deck. Fábio não estava à vista. Era a minha chance. Eu não toquei a campainha. Atravessei o pequeno gramado desbotado e chamei o nome de meu filho, parado na base da escada da varanda. Rodrigo! Minha voz saiu firme, mas o eco da humilhação daquele Natal ainda estava nela. Ele se virou. Estava sujo de serragem, com uma camiseta que eu nunca havia visto. Seus olhos encontraram os meus com a mesma indiferença de antes, mas agora misturada a uma ponta de irritação. Ele sabia sobre a notificação legal rasgada. O senhor de novo.
Ele disse, suspirando. Não havia surpresa, apenas tédio. Acho que a minha mãe foi bem clara. A senhora rasgou a sua petição. Não temos nada para discutir. Não vim falar sobre a petição, filho. Aquele foi um erro, um meio desajeitado de tentar começar uma conversa. Eu vim falar sobre você. Ele cruzou os braços. A postura defensiva era a imagem exata da minha há 25 anos. Não há nada sobre mim que lhe diga respeito, Roberto. Eu tentei respirar, focando na revelação de Patrícia, a narrativa de abandono. Eu tinha que desarmar aquela mentira, mesmo que fosse tarde. Eu sei o que você pensa, Rodrigo. Eu sei que Patrícia, a vizinha, e talvez a sua mãe, disseram que eu sumi porque não gostava de você, que eu te troquei por uma vida melhor. Não foi isso. Eu fugi dos agiotas. Eu estava protegendo você e sua mãe de uma violência que podia ter acabado com vocês. Eu passei 25 anos miseráveis trabalhando em canteiros de obra, juntando capital para que eu pudesse voltar limpo e lhes dar a segurança que mereciam. Rodrigo me ouviu em silêncio, a mandíbula tensa. Quando eu terminei, ele inclinou a cabeça, estudando-me como um inseto estranho. Você se ouve, Roberto. Você fala sobre sacrifício e proteção, como se fosse um herói de filme. O problema não é o que você fez em outro país com o seu dinheiro. O problema é que você não estava aqui. Você sabe a dor que é, aos 4 anos, ser o único garoto da vizinhança que não tem um pai para ensinar a amarrar o cadarço? Você sabe o que é a humilhação de ter que inventar para os colegas que seu pai é um espião secreto, porque dizer a verdade, que ele se foi sem se despedir, era insuportável. O tom de Rodrigo era frio, cirúrgico. Eu entendo a sua dor. Não, você não entende. Ele cortou, dando um passo à frente. E não me importa se você foi construir pirâmides. Para mim, a única coisa que importou é que o homem que ficou, que fez a minha mãe rir de novo, que me ensinou a trocar um pneu e que está agora, neste exato momento, construindo a casa na árvore que você prometeu e abandonou. Esse homem é o meu pai. Fábio é quem ficou, quem deu segurança. Você deu dinheiro. Há uma diferença. As palavras me atingiram como balas, não pelo conteúdo, mas pela certeza fria com que foram proferidas. A paternidade havia sido roubada, não por Fábio, mas por minha própria covardia silenciosa. Não há nada para perdoar, Roberto. Ele concluiu, a voz baixa, porque não há mais relacionamento para curar. Você se enganou de casa, se enganou de vida. E eu não sou seu filho. Sou filho da Fátima e eu cresci sem você. Eu cambaleei para trás. A rejeição de Natal era apenas o sintoma. Esta, a rejeição final, era a doença. Eu não venceria na frente emocional. O único caminho era o material. Eu tinha que provar que Fábio era a ameaça. Eu voltarei, eu murmurei, incapaz de desistir. Eu voltarei para salvar vocês do perigo que você não consegue ver. Fábio é a ruína que eu voltei para impedir. Rodrigo apenas soltou uma risada curta e amarga. Pare com o drama, Roberto. Fábio é um homem de bem, diferente de você, que nos abandonou e agora volta para nos ameaçar com advogados. Vá embora. Virei as costas, a derrota pesando em cada passo. Eu não era o salvador. Eu era o vilão que tentava destruir a vida que eles haviam construído sobre minhas ruínas. Mas, enquanto eu chegava à rua, uma ideia repentina e desesperada me assaltou. Se Rodrigo acreditava tanto em Fábio, Fábio estaria escondendo bem as suas tramóias. Eu precisava da prova irrefutável de que Fábio estava defraudando Fátima. A dívida era apenas a ponta do iceberg. Lembrei-me do que Patrícia dissera. Ele trouxe problemas para ela, não soluções. E Ricardo dissera que Fábio usava a empresa como garantia informal. Fátima ainda administrava a pequena empresa de secos e molhados que havíamos começado, embora em escala reduzida. O escritório ficava em um anexo nos fundos da Casa Amarela, um pequeno depósito com uma porta de metal que eu havia instalado pessoalmente antes de fugir. Se Fábio usava a empresa como garantia, a papelada e os registros estariam lá. Esperei 10 minutos, me escondendo atrás de um pé de manga. A luz do depósito estava apagada. Eu tinha a chave mestra, uma cópia antiga que eu havia guardado entre os meus pertences.
por um motivo que eu mal entendia até aquele momento. Era um resquício da minha antiga vida que agora se transformava em uma ferramenta de invasão. Caminhei agachado até os fundos do quintal. O esqueleto da casa na árvore pairava sobre mim, uma testemunha silenciosa de minha falha. A fechadura antiga cedeu com um clique suave. Entendi no pequeno depósito. O cheiro de papel envelhecido e poeira me transportou imediatamente para o passado. Liguei a lanterna do celular. O lugar estava organizado, prova do trabalho de Fátima. Caixas de inventário empilhadas metodicamente, uma pequena mesa de escritório e um arquivo de metal. Fábio não era sutil. Ele havia deixado sua marca. Sobre a mesa de Fátima, havia uma pilha de documentos soltos, ao lado de uma calculadora. Eram balancetes da empresa, registros de contas a receber e a pagar. Eu comecei a folhear os papéis procurando a garantia do empréstimo. Não encontrei nada legal, como Ricardo havia previsto. Valério não usava contratos. Mas encontrei algo infinitamente pior. No fundo da pilha de documentos, havia um caderno de capa dura, disfarçado entre os registros de contabilidade. Não era a letra de Fátima. Era a caligrafia forte e descuidada de um homem. Fábio. Abri o caderno. Não era um diário. Era uma contabilidade paralela. Um livro negro. As primeiras páginas eram anotações sobre o inventário da empresa, listando a venda de lotes menores de café e especiarias a preços irrisórios, transações que Fátima provavelmente havia registrado como perdas de inventário. Mas o que me fez gelar até os ossos estava nas últimas páginas, escritas em letras garrafais. Ali, Fábio havia detalhado o plano para forçar Fátima a assinar a venda da casa. Não era apenas a dívida de R$22 mil com Valério. Fábio tinha mais R$100 mil em dívidas com outros credores na capital. Dívidas de jogo. O plano de Valério para se hospedar na casa não era um ultimato. Era uma manobra orquestrada por Fábio para criar pânico em Fátima. Ele esperava que o medo da violência de Valério forçasse Fátima a vender a casa rapidamente a um comprador de fachada, um cúmplice de Fábio, por uma fração do preço real. Fábio pagaria as dívidas menores e sumiria com o resto, deixando Fátima e Rodrigo desabrigados e sem recursos. Lá estava, em sua própria caligrafia, o plano de traição, uma lista de ativos que Fátima ainda possuía e que ele estava impedindo-a de vender por conta própria, esperando o momento do pânico. Meus olhos pousaram sobre um parágrafo circulado em vermelho, um plano detalhado para o caso de Fátima resistir à venda. Ele mencionava Rodrigo. Se ela hesitar, usarei a história do Roberto voltando, dizendo que ele está forçando a venda por meios legais. E lembrá-la de que, se o filho dela não cooperar, eu posso contar ao Valério que a garantia é o garoto. Eu li a frase 2 vezes, o sangue escorrendo do meu rosto. A ameaça. O agiota de Fábio seria levado a acreditar que a segurança da dívida estava ligada à pessoa de Rodrigo. Fábio não estava apenas destruindo as finanças de Fátima. Ele estava usando Rodrigo como moeda de troca, como uma alavanca de extorsão. Ele estava vendendo meu filho para salvar a própria pele. A rejeição de Rodrigo, a frieza de Fátima, a humilhação do papel rasgado, tudo se tornou poeira irrelevante. A minha vida não era mais sobre reaver uma empresa ou um nome. Era sobre o resgate de Rodrigo. A urgência que eu sentia era, afinal, real. Eu fechei o caderno, o peso daquela prova irrefutável me esmagando. Fábio não era um substituto gentil e endividado. Era um sociopata, um criminoso que havia se infiltrado na minha família, pronto para destruí-la totalmente. Eu tinha minha arma. A lei não me ajudaria agora. A única moeda válida era a coragem e o meu R$100 mil. Saí do anexo, trancando a porta atrás de mim. A escuridão da noite não era mais externa. Ela havia se instalado dentro de mim. Eu voltei para o carro. O caderno de Fábio na pasta de couro, ao lado do dinheiro. O confronto com Valério não podia esperar. Eu tinha que interceptar o agiota antes que Fábio tivesse tempo de colocar seu plano em prática. E eu sabia exatamente onde Valério operava. Graças a Ricardo. Liguei o carro. O motor roncou baixo. Olhei uma última vez para a casa amarela. Eu voltaria ali, mas não mais como o pai ausente ou o cobrador legal.
Eu voltaria como o homem que tinha o poder de destruir a vida de Fábio e proteger a vida de meu filho. E eu faria isso com as mãos sujas. A guerra havia começado, e a primeira batalha seria no submundo de Minas, onde a lei não era mais que uma piada. Eu tinha que correr. O tempo estava contra mim, e eu precisava do elemento surpresa para garantir que Valério aceitasse o pagamento de um estranho e, mais importante, deixasse minha família em paz para sempre. Eu não seria mais o fantasma. Eu seria o leão que protegia seu filhote, mesmo que ele não soubesse que precisava de mim. O sol estava se pondo, tingindo o céu de Minas em tons de laranja e roxo. Eu estava voltando ao passado, mas desta vez eu não fugiria. Eu caçaria o fantasma. E o meu primeiro alvo seria Valério. Só depois eu poderia enfrentar Fábio. E, finalmente, tentar quebrar o silêncio de Rodrigo. O tempo de observação havia acabado. Mas embora a urgência de confrontar o agiota fosse sufocante, a natureza da minha missão exigia cautela. Eu não podia simplesmente dirigir até o covil de Valério no meio da noite com uma pasta cheia de dinheiro, sem um plano. Eu precisava de um momento de silêncio para absorver o horror do caderno de Fábio e decidir a tática. Voltei ao galpão, trancando a porta de metal atrás de mim. Acendi a lâmpada fraca e despejei os 100 mil reais da minha mala sobre a mesa empoeirada, separando 22 mil para Valério e mantendo o restante à mão, caso o bandido exigisse uma propina maior. Eu precisava de um plano de contingência. Estava revendo o mapa da cidade que Dr. Ricardo havia me enviado, traçando a rota mais discreta para a fazenda abandonada, onde Valério supostamente recebia seus clientes, quando ouvi o rangido. Não era a porta principal, era a janela lateral que eu havia fechado, mas não trancado. Um som suave de metal raspando. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Era Fábio. Ele havia me seguido. Eu peguei o pesado tripé da câmera analógica, a única arma improvisada que eu tinha, e me movi para as sombras, atrás das cortinas escuras que eu usava para esconder a vigilância. A janela se abriu com um clac seco. Fábio entrou, silencioso e rápido, como um animal. Ele tinha tirado a camiseta suja de serragem e vestia uma camisa polo escura, mas o suor na sua testa denunciava a tensão. Ele parou no centro do galpão, piscando para se acostumar com a penumbra. Ele viu a pasta preta e as pilhas de notas sobre a mesa. Eu sabia que não era sobre fotografia, ele disse, a voz baixa, quase um ronronar perigoso. O vizinho fotógrafo que só filma o quintal dos outros. Eu saí da sombra, soltando o tripé no chão, fazendo um ruído alto de metal. Fábio não se assustou. Ele apenas virou a cabeça e sorriu. Um sorriso vazio e calculista. Você não me viu, Fábio. Eu estava no anexo, mais cedo. Eu vi a sua caligrafia. O seu pequeno livro negro de planos. Eu abri a pasta e joguei o caderno de capa dura sobre a mesa, perto do dinheiro. Fábio olhou para o caderno e para as notas espalhadas. A máscara de cordialidade caiu. Seus olhos ficaram duros. Você é um intruso, Roberto. Sempre foi, ele disse, caminhando lentamente até a mesa. Ele colocou as mãos em cada lado da pilha de dinheiro, reivindicando o território. Vim aqui para fazer uma proposta de cavalheiros, antes que você faça alguma burrice legalista que nos custe a todos. Não há nada de cavalheiro em usar o meu filho como garantia para um agiota. Eu rosnei, sentindo o calor subir ao meu rosto. Fábio deu de ombros, sem se abalar. Negócios são negócios. Valério é um exagero teatral, mas ele garante a urgência que eu preciso. Fátima é previsível. Ela se livraria do imóvel para proteger o filho. Você não teria percebido nada se não fosse por essa fixação doentia que você tem. Ele pegou a maior pilha de notas. Olhe, eu sei o que você está fazendo. Você acha que está voltando como o Salvador, mas você só está aqui para limpar o seu nome. Você quer provar a Rodrigo que não é o covarde que ele imagina, certo? Eu fiquei em silêncio, deixando a acusação pairar no ar. Fábio usou o gancho. Eu vou te dar a chance de limpar o seu nome. Saia da cidade, vá embora para sempre. Eu assumo a responsabilidade por esta bagunça e garanto que Fátima e Rodrigo fiquem em paz. Como prova da minha boa vontade, eu te dou 150 mil reais em espécie.
Dinheiro limpo, para você sumir da vida deles de vez. É mais do que a sua antiga empresa valeria. Ele pegou os maços de notas, segurando-os estendidos em minha direção. Um suborno para comprar minha ausência definitiva. A oferta era fria, silenciosa e humilhante. Ele estava me tratando como um mercenário de aluguel, um problema que poderia ser resolvido com uma transação. Eu olhei para o dinheiro e depois para Fábio. O valor era mais do que a dívida de Valério. Era um pagamento pela minha alma. Aceitar seria confirmar a Rodrigo que toda a minha vida era negociável, que minha paternidade era uma falha financeira. Lembrei-me do que Patrícia dissera. Ele odeia o pai que ele inventou para si. E que eu não podia mais ser o fantasma que fugia das ameaças. Obrigado pela oferta, Fábio, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Mas eu já estou bem servido. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar a sua dívida e ainda alugar o seu silêncio. Eu peguei os R$ 22.000 separados e os coloquei no bolso da jaqueta, olhando diretamente para ele. Você entendeu errado, continuei. Eu não voltei para reaver o que é meu. Voltei para proteger o meu filho. Você usou o meu silêncio, a minha covardia de 25 anos atrás, para se infiltrar na minha família. Você está construindo uma casa na árvore sobre a ruína que você está prestes a causar. Fábio riu, um som sem alegria. E o que você vai fazer, Roberto? Denunciar o seu filho à polícia? Contar a Fátima que o marido dela é um vigarista endividado? Você acha que eles vão correr para te abraçar? Eles vão te culpar pelo caos que você trouxe de volta. Eles não precisam me abraçar. Eles precisam estar vivos e seguros. Respondi, pegando o caderno dele e colocando-o firmemente dentro da minha pasta. Eu estou indo resolver a sua dívida com Valério agora. Não por você, para garantir que ele nunca mais se aproxime daquela casa. O sorriso de Fábio sumiu. Ele entendeu que eu estava roubando o controle. Você é louco. Você não sabe com quem está lidando, ele sibilou. Valério não aceita estranhos. Se você se meter nisso, ele pode te dar o que você mereceu 25 anos atrás. Talvez, eu disse, caminhando em direção à porta. Mas o fato é, quando eu voltar, a ameaça de Valério terá acabado. E você não terá mais nenhuma alavanca sobre Fátima. Eu vou limpar a sua sujeira. E em troca, você fará as malas. Se eu te encontrar em Minas amanhã de manhã, vou entregar este caderno para Fátima e Rodrigo. E eu garanto que nem a polícia, nem Valério terão piedade de você. Abri a porta, deixando que a luz fraca da noite entrasse. Eu te dou 12 horas, Fábio. Depois disso, você vai ter que explicar ao Valério por que a sua garantia desapareceu. Ou explicar a Fátima por que ela e o filho estão na rua. Saí do galpão e fechei a porta. Não olhei para trás. Eu não precisava da resposta dele. A fúria silenciosa em seus olhos era o suficiente. Eu entrei no carro colocando a pasta no banco do passageiro. O motor ligou com um rugido seco. A humilhação de Fábio era um pequeno prazer. A missão era a proteção de Rodrigo. Eu estava prestes a dirigir para o lado mais sombrio do interior de Minas. Eu estava indo resgatar meu filho da ameaça que eu havia trazido de volta, mas que agora estava amplificada pela traição de Fábio. Eu estava indo ao encontro do perigo que me fez fugir. O plano era pagar Valério, intimidá-lo a desaparecer e então voltar ao amanhecer para a Casa Amarela. Mas o caminho até Valério era sinuoso e perigoso, e o fato de Fábio estar solto na noite era uma variável incontrolável. Eu tinha 1h40 de estrada até a fazenda. Eu precisava ser rápido e brutalmente eficiente. Se eu falhasse, tudo estaria perdido. Eu acelerava o carro, sentindo o peso da minha nova e perigosa responsabilidade. E Fábio estava livre, com R$ 128.000 do meu dinheiro, e um motivo urgente para me impedir de chegar ao meu destino. Eu só rezava para que ele não agisse antes de eu voltar. A guerra havia se tornado real, e a primeira batalha era pela minha própria sobrevivência. O resgate de Rodrigo dependia disso. Eu acelerava o carro alugado pelas estradas secundárias, os faróis cortando a escuridão úmida da noite de Minas. A cada quilômetro que me afastava da Casa Amarela, a urgência se tornava mais física, apertando meu peito. Eu tinha o caderno de Fábio no banco do passageiro, a prova irrefutável de sua traição,
e R$ 80.000 no bolso da jaqueta, mais do que suficiente para resolver o problema de Valério e garantir a paz de Fátima. O encontro aconteceu em uma clareira adjacente a uma fazenda de gado abandonada, a quase 2 horas da cidade. Não havia luzes, apenas o silêncio pesado e o cheiro de mato molhado. Eu desci do carro com a pasta na mão, sentindo a adrenalina fria me percorrer. Valério era exatamente como o capanga que havia pisado no pulso de Fábio. Grande, com a postura de quem nunca precisava pedir 2 vezes. 2 outros homens, silenciosos e com cara de poucos amigos, estavam encostados em uma picape escura. Estou aqui para pagar a dívida de Fábio, eu anunciei, minha voz ecoando na noite. Valério me olhou de cima a baixo, um sorriso lento e perigoso se formando em seus lábios. Você não parece o Fábio, ele disse, a voz grossa como cascalho. O Fábio é mais desesperado. Eu sou Roberto. Eu sou o proprietário da garantia que ele usou. Menti usando a velha empresa como escudo. Valério, eu sei que a dívida é de R$ 22.000. Eu trouxe 30 mil. Os 8.000 a mais são para você esquecer o endereço dele e o nome da minha família, para nunca mais tocar nesse assunto. O agiota não pestanejou. Ele estendeu a mão e eu entreguei o maço de notas. Ele as contou com uma rapidez profissional, sem tirar os olhos de mim. Os seguranças se aproximaram um passo. 30 mil por uma dívida de 22. Você deve amar muito a sua garantia. Valério comentou, guardando o dinheiro. O dinheiro está aceito. O seu Fábio está livre. A garantia dele também. Eu não volto lá. Ele me olhou de forma intensa. Mas fique sabendo, Roberto. Interferir no meu negócio tem um custo que não é financeiro. O submundo tem boa memória. Você é o fantasma que voltou. Melhor que você, suma de novo antes que as pessoas certas descubram que você está se metendo onde não deve. O aviso foi claro. Eu não era mais apenas o pai que voltava. Eu era um alvo. Mas eu tinha o que queria. Entendido, respondi, virando-me para o carro. Não houve aperto de mãos, apenas o clique de um metal sendo manuseado. Acelerei, sentindo o alívio esmagador do perigo imediato ter sido afastado. A dívida de Fábio estava paga, e minha família estava, pela primeira vez em 25 anos, segura. Cheguei à cidade antes do amanhecer. Estacionei o carro na rua paralela e caminhei até a Casa Amarela. O caderno de Fábio na pasta de couro, minha arma final. Entrei sorrateiramente no galpão. Fábio estava lá, sentado na minha cadeira de vigilância, a cabeça enterrada nas mãos, rodeado pelo dinheiro que eu havia deixado. Ele estava exausto e derrotado. Valério não vai incomodar mais Fátima ou Rodrigo, eu anunciei, a voz rouca pelo cansaço. Fábio levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Ele me olhou com um ódio puro, mas impotente. Você não tinha o direito, ele sussurrou. O meu direito acabou no momento em que você colocou a vida do meu filho na mesa de Valério. Você tem 15 minutos. Pegue o seu dinheiro de jogo e desapareça de Minas. Se você estiver aqui quando o sol nascer, eu vou acordar Fátima e Rodrigo e mostrar este caderno. Você não terá tempo para fugir dos credores da capital. Fábio entendeu. Ele pegou as pilhas de notas, apressadamente, e enfiou-as em uma mochila que estava escondida no canto. Ele não disse uma palavra, a humilhação gravada em cada movimento. Em 10 minutos, ele havia desaparecido na escuridão da manhã, o vigarista que finalmente fugia, levando apenas o meu dinheiro e a sua derrota. Eu passei o resto da manhã limpando o galpão, tirando as minhas coisas. Não voltei a dormir. Eu havia salvado minha família, mas não havia recebido gratidão, nem perdão. A Casa Amarela permaneceu em silêncio, a paz que eu havia comprado pairando no ar. 5 dias se passaram. A cidade estava tomada por uma efervescência incomum. Era a tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário, um evento que eu me lembrava vagamente da infância. O galpão estava vazio e limpo. Eu havia me mudado para o apartamento alugado na capital, mas voltei ao interior, estacionando o carro em um bairro distante e caminhando até a praça principal, onde a festa acontecia. Eu precisava ver, precisava testemunhar a paz que eu havia restaurado. A praça estava lotada, barracas de comida, algodão doce flutuando no ar,
e uma banda tocando marchinhas lentas. Eu me misturei à multidão, vestindo roupas comuns, anônimas. Caminhei até o coreto onde as luzes de Natal, que ainda insistiam em brilhar apesar do tempo, iluminavam a cena. Eles estavam lá. Fátima estava sentada em um banco de praça, sorrindo e conversando com Patrícia. Ela parecia mais leve, o nervosismo havia sumido, um alívio sutil tomando o lugar da tensão. A ausência de Fábio era a sua vitória silenciosa. E então, eu vi Rodrigo. Ele estava do outro lado da praça, perto da barraca de jogos. Ele não estava sozinho. Ele estava segurando um bebê no colo, um menino pequeno, de talvez 1 ano, com os olhos castanhos e o cabelo escuro. Ao seu lado, estava uma mulher jovem, rindo enquanto tentava impedir uma menina de uns 4 anos, vestida com um vestido de festa, de tocar o chão com um algodão doce gigante. Os netos. A família que eu nunca soube que existia. A menina, minha neta, tinha o sorriso largo e aberto que eu lembrava de Fátima em nossa juventude. Eu parei, imóvel, escondido sob a sombra de uma palmeira imperial. Eu observei Rodrigo. Ele se abaixou, colocou o menino no chão e ajoelhou-se na frente da menina, falando com ela em um tom suave, a paciência exata que eu nunca tive. Ele a pegou no colo, limpou o açúcar de seu rosto e a beijou na testa. Um gesto de carinho tão natural e visceral que me cortou a respiração. Ele era um pai, um bom pai, um pai presente. Nesse momento, eu entendi. A rejeição de Rodrigo, o se enganou de casa, não era sobre meu fracasso financeiro ou minha covardia. Era sobre a ausência desse exato momento. A paternidade. Eu estava ali, o herói autoproclamado que salvou a família de uma dívida de R$22 mil e de um vigarista. Mas essa vitória era oca. Eu havia salvado a vida material deles, mas jamais conseguiria reaver a vida emocional que Fábio estava reescrevendo com a construção da casa na árvore. Eu não senti raiva de Fábio. Senti pena. Ele era apenas um parasita que se alimentava da lacuna que eu havia deixado. E eu não senti pena de mim. Senti uma clareza fria e esmagadora. Eu havia passado 25 anos me justificando. Eu fugi para proteger. Eu acumulei capital para reaver. Eu voltei para ser o salvador. Mas tudo isso era uma elaborada mentira para mascarar a verdade simples e terrível. Eu era o pai que abandonou seu filho. E o sacrifício não era a desculpa. Era a forma mais cruel de covardia. A justiça havia sido feita. Fábio havia sumido. O perigo havia passado. Mas a consequência recaía totalmente sobre mim. Eu estava em uma praça, a poucos metros de meu filho, minha nora e meus netos. E eu era um estranho, um fantasma que não tinha o direito de se aproximar. Minha guerra não era mais contra Fábio, ou Valério, ou Fátima. Era contra o fantasma de mim mesmo que vivia na memória de Rodrigo. E nesse momento, observando meu filho ser o pai que eu nunca fui, eu finalmente aceitei a derrota total. Não havia nada para reaver. Eu tinha que desarmar. Eu precisava que Fátima e Rodrigo soubessem a verdade sobre Fábio, para que entendessem o perigo que eu afastei. Mas não podia mais usar o caderno como arma. Eu não podia mais entrar em suas vidas através do caos. Havia apenas um passo restante: entregar a prova e ir embora de novo. Mas desta vez, eu não fugiria para a segurança financeira, mas para a solidão. Eu me virei, caminhando para fora da praça. Eu voltaria à capital, não para fechar os negócios, mas para organizar a herança. Eu não tentaria mais ser o pai ou o marido. Eu seria o provedor silencioso, à distância. Mas ao passar pela barraca de doces, um pensamento me atingiu. Leve, mas persistente. Rodrigo estava feliz, seguro, um bom pai. Minha ausência, ironicamente, havia permitido que ele construísse uma vida melhor, longe da minha influência caótica. O que eu havia salvado, eu não podia reivindicar. Eu precisava de uma despedida. Um último ato que não fosse de justificação, mas de entrega. Eu caminhei de volta ao centro da cidade, direto para o único hotel decente. Liguei para o Dr. Ricardo. Doutor, minha voz era calma, estranhamente serena. Não haverá mais petições legais. Não haverá mais reivindicações de posse. O plano mudou.
Eu quero que você pegue a cópia do caderno de Fábio e todo o dossiê que você montou sobre a dívida. Eu quero que você os entregue pessoalmente a Rodrigo. Não a Fátima, a Rodrigo. Ricardo hesitou. E o que eu devo dizer a ele, Roberto? Diga a ele que este é o meu único pedido de desculpas. Diga que ele deve ler aquilo e entender o homem que ele não deve ser. E diga a ele que o verdadeiro sacrifício não foi a ausência, mas a incapacidade de voltar antes que o silêncio se tornasse a sua única verdade. E que eu os deixei seguros. E o que o Senhor fará agora? Eu olhei para o relógio. Era quase meia-noite. A festa estava no auge. Eu vou embora, Ricardo. Eu vou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas antes de ir, eu tenho uma última coisa a fazer na Casa Amarela. A casa na árvore, o esqueleto de madeira que Fábio e Rodrigo haviam construído estava incompleta. Eu tinha um tempo limitado para consertar o quebrado. Se eu não podia ser o pai, eu ainda podia ser o fantasma que conclui as promessas. Eu precisava de corda e madeira. E eu precisava de um prego. O prego final. Aquele que Fábio havia batido, não como triunfo, mas como um lembrete. Eu voltaria para bater o meu próprio prego. Não o prego da posse, mas o prego da memória. O prego da promessa cumprida. E eu precisava fazer isso antes que o sol nascesse e Rodrigo descobrisse a prova da traição de Fábio. Seria a única forma de encerrar a história, deixando para trás um ponto final que não fosse de amargura, mas de quietude. Eu precisava de corda e madeira, e eu precisava de um prego, o prego final. Aquele que Fábio havia batido, não como triunfo, mas como um lembrete. Eu voltaria para bater o meu próprio prego, não o prego da posse, mas o prego da memória, o prego da promessa cumprida. E eu precisava fazer isso antes que o sol nascesse e Rodrigo descobrisse a prova da traição de Fábio. Seria a única forma de encerrar a história, deixando para trás um ponto final que não fosse de amargura, mas de quietude. Voltei para o carro e dirigi até o depósito de materiais de construção 24 horas. Comprei a corda mais grossa que encontrei, 2 tábuas de pinho lixadas e uma caixa de pregos de aço. Paguei em dinheiro apressado, ansioso para terminar a missão antes que a cidade despertasse e me flagrasse em meu ato final de intrusão. Aproximava-se o final da madrugada. O céu, ainda escuro, prometia um dia limpo e quente. Estacionei o carro na rua paralela, carregando os materiais envoltos em um lençol de borracha. Subi o muro baixo dos fundos, esgueirando-me no quintal. A mangueira imensa e antiga estava lá, e sob seus galhos escuros, o esqueleto inacabado da casa na árvore pairava como uma acusação de madeira. O cheiro de serragem e terra molhada era intenso. Amarrei a corda firmemente no galho mais baixo e grosso, garantindo que o laço estivesse seguro. A outra ponta foi fixada à tábua mais longa, criando o balanço que eu havia prometido a um menino de 4 anos, 25 anos atrás. Não era o balanço mais bonito, mas era forte, feito para aguentar o peso do tempo e, talvez, de meus netos. Subi na plataforma inacabada, sentindo o piso robusto que Fábio e Rodrigo haviam construído. Peguei a segunda tábua e a fixei na base da estrutura, no ponto mais visível, mais discreto. Não escrevi nada nela. Apenas usei o martelo e lentamente, com a precisão de um artesão que realiza seu último trabalho, bati o prego. Tum, tum, tum. O som seco do metal penetrando a madeira foi a minha confissão silenciosa. O prego final, batido não com raiva ou triunfo, mas com a quietude de quem aceita o próprio destino. Desci da plataforma deixando o balanço pronto, pendurado no galho, esperando o toque de uma criança. A única prova de minha passagem seria aquele prego fixado e o balanço que a chuva da noite lavaria. Em seguida, veio a parte mais difícil. A carta. Eu havia escrito e reescrito em minha mente centenas de vezes. Sentado no degrau da varanda, sob a escuridão protetora, tirei um bloco de notas simples e uma caneta. Eu não tentaria justificar o sacrifício financeiro. Eu falaria apenas com o pai. Rodrigo, a verdade não se importa com a sua dor ou a minha covardia. Ela só existe. Eu fugi de agiotas 25 anos atrás.
Eu estava aterrorizado com a violência que podia atingir sua mãe e você. Eu pedi a ela que contasse que eu tinha ido trabalhar longe, mas eu não liguei, não escrevi, não voltei. Não porque eu não o amasse, mas porque eu era um covarde. Aquele medo me roubou a coragem de ser o pai que fica. Você pensou com razão que eu havia o trocado por uma vida melhor. É por isso que você disse, se enganou de casa. Essa é a ferida que eu causei e ela não pode ser curada com dinheiro. Eu tentei voltar como salvador, mas o único perigo que eu afastei foi aquele que Fábio, o construtor da sua casa na árvore, trouxe para vocês. Ele foi embora. Você está seguro. Sua mãe está segura. A prova está com o Dr. Ricardo. Leia e saiba que este é o meu único pedido de desculpas. A incapacidade de voltar antes que o silêncio se tornasse a sua única verdade. Eu amo você. Eu não sou um fantasma. Eu sou um homem que cometeu um erro terrível e que está indo embora para não mais incomodar a paz que eu ajudei a restaurar. Roberto. Li a carta uma única vez. Era curta, brutalmente honesta e, pela primeira vez, desarmada. Dobrei-a cuidadosamente e caminhei até a caixa de correio da Casa Amarela. O pequeno portão de ferro rangeu levemente sob meu toque. Abri a portinhola do correio e deslizei a carta para dentro. Ela deslizou até o fundo. Um som suave e final. Deixei a Casa Amarela para trás e caminhei de volta ao meu carro. Eu não me virei. Não olhei para o balanço recém-instalado, nem para o prego no esqueleto da casa na árvore. Eu havia cumprido minha promessa de 25 anos, não com alegria, mas com a dor da reparação tardia. Acelerei para fora da cidade. O sol começava a nascer, pintando o céu mineiro de dourado. Eu estava partindo, mas desta vez, a fuga era consciente e definitiva. Cheguei ao meu apartamento alugado na capital. Não dormi. Esperei. Esperei que Dr. Ricardo entregasse o dossiê, a cópia do caderno de Fábio e a prova da dívida de Valério, a Rodrigo. Esperei que a carta fosse lida. Às 2 horas da tarde o celular tocou. Era Dr. Ricardo. Roberto, entreguei o material. Eu disse a Rodrigo exatamente o que o senhor pediu. A princípio ele estava zangado, dizendo que era mais uma de suas táticas de assédio. Prendi a respiração. E depois? Ele não abriu o caderno na minha frente, mas eu o vi. Ele estava lendo uma carta simples, sem envelope. Vi que ele estava tremendo. E Roberto, ele chorou. Ele não chorou de raiva. Ele chorou de um jeito desolado. Ele me dispensou e correu para dentro de casa. O alívio foi físico, quase me fazendo cair da cadeira. Aquele choro era a prova de que eu havia perfurado a muralha de gelo. Rodrigo não estava mais no controle da sua narrativa, mas Ricardo não parou por aí. 8 minutos depois, o telefone do meu escritório tocou. Era Patrícia, a vizinha que o senhor mencionou. Patrícia? Por que ela ligaria para você? Ela não me ligou, Roberto. Ela ligou para o meu contato na cidade, o investigador. Ela estava muito preocupada. Ela disse que viu Rodrigo sair de casa com o rosto inchado. Ele não foi para o trabalho. Ele correu para a casa dela. A imagem veio à minha mente com a força de uma revelação. Rodrigo, o homem que havia construído uma vida sobre a fundação de meu abandono, estava finalmente quebrado. Ele não procurou a mãe, a vítima direta. Ele procurou Patrícia, a guardiã das memórias da vizinhança, a única testemunha de sua infância. Ele precisava de alguém para confirmar a história que eu havia confessado. O que ele disse a ela? Perguntei, a voz embargada. Ela não detalhou, mas ele perguntou repetidamente. Patrícia, o meu pai me amava? Patrícia não ligou para Ricardo. Ela ligou para o investigador, contando a ele o ponto de ruptura. Ela estava, de certa forma, me dando a última e mais crucial informação. Eu havia conseguido. O silêncio estava quebrado, a verdade estava plantada, e a história de Rodrigo sobre si mesmo estava em colapso. Meu filho não me via mais como o vilão que voltou para extorquir. Ele me via como o homem assustado que fugiu, mas que, no final, voltou para proteger. Obrigado, Ricardo, eu disse, desligando o telefone. A guerra havia terminado. Eu havia perdido a família, mas havia resgatado a verdade e garantido a segurança deles. Eu estava sentado sozinho em um quarto de hotel,
Mas pela primeira vez em 25 anos, eu não me sentia mais um covarde. Eu tinha que deixar tudo em ordem. O meu testamento, já preparado, seria alterado. Fátima e Rodrigo receberiam cada centavo que eu havia acumulado, de forma anônima e legalmente blindada, como um fundo de segurança para meus netos. Eu estava pronto para partir para o meu exílio autoimposto, de volta aos canteiros de obra, onde a única coisa que importava era o trabalho físico e o silêncio. Eu não era mais o fantasma que precisava provar seu valor. Era o fantasma que aceitava sua ausência. Mas, ao organizar os documentos, encontrei o desenho antigo que Rodrigo havia feito da casa na árvore, aquele com o balanço impossível. Coloquei-o na minha pasta. O balanço não era mais impossível. Eu me preparei para o próximo e último voo. Eu estava pronto para sair da vida deles para sempre. Mas eu sabia que agora, o silêncio de Rodrigo não era mais de ódio, mas de luto. E o luto, diferente do ódio, se cura. E se ele me procurasse, eu precisava estar pronto para a resposta. O último ato seria de esperar. O último ato seria a prova final do meu amor. A aceitação de que eu não pertenceria mais àquela casa. Eu estava partindo, mas eu havia deixado uma porta aberta. Não a porta da posse, mas a porta da memória. Eu estava partindo, mas eu havia deixado uma porta aberta. Não a porta da posse, mas a porta da memória. Sentado no cubículo impessoal do hotel, a pasta na mesa, eu esperava pelo inevitável silêncio. Aquele choro de Rodrigo, relatado por Ricardo, era o sinal de que a verdade havia feito seu trabalho. Eu não seria perdoado, mas seria pelo menos compreendido. Eu estava prestes a ligar para o aeroporto, pronto para fechar a conta e desaparecer antes do anoitecer, quando ouvi a batida na porta. Não era o toque formal de um mensageiro, nem o toque incisivo de um funcionário do hotel. Era uma batida leve, quase hesitante. Abri a porta esperando o Dr. Ricardo. Em vez disso, estava a nora de quem eu havia vislumbrado na praça, a jovem mãe de meus netos. Ela não tinha a indiferença polida de Rodrigo, nem a resignação cansada de Fátima. Havia nela uma seriedade estudada, uma tensão que beirava a timidez. Ela não se apresentou. Também não me dirigiu a palavra. Em suas mãos, havia uma peça de metal, enferrujada e gasta. Era a cópia da chave mestra do anexo da empresa, aquela que eu havia usado para invadir o escritório de Fátima e que, na pressa, deixei cair perto do portão. Ela estendeu a mão, e o metal frio tocou a minha palma. Seu Roberto, ela disse, a voz quase inaudível, mas clara. Rodrigo leu a carta, e a senhora Fátima encontrou o balanço. E esteve no correio. Esta chave não pertence mais a esta casa. A chave. O objeto de posse, o ariete que eu havia usado para forçar meu caminho de volta, estava sendo devolvido. Era a confirmação de que meu ato final havia sido percebido em sua totalidade. O balanço, a carta e a chave. Eu havia invadido, confessado e consertado, e agora era hora de partir. Aceitei a chave. Estava quente, aquecida pelo calor da mão dela, talvez pelo calor da casa amarela. Obrigada, eu murmurei. Não consegui dizer mais nada. A palavra perdão era inadequada, explicação desnecessária. Ela assentiu, um movimento breve e final, e se virou para ir embora. Eu não a segurei. Eu apenas observei enquanto ela caminhava pelo corredor. Seu silêncio não era de ódio, mas de respeito à dor do marido. Ela era a ponte entre a minha falha e a nova vida de Rodrigo. Ela era o símbolo da segurança que eu havia, ironicamente garantido com a minha ausência. Fechei a porta e olhei para a chave na minha mão. A porta não estava mais trancada com medo ou ódio, mas trancada com a certeza de que a vida deles havia seguido adiante. Eu tinha feito o que era preciso. Naquela noite, a solidão no quarto do hotel não era mais o manto pesado da vergonha, mas a quietude austera da aceitação. Eu havia fugido de Minas Gerais 25 anos antes, levado pelo medo e pela covardia, carregando a culpa e uma promessa não cumprida. Eu estava voltando agora, com a bagagem mais leve, levando apenas a certeza de que havia feito a única coisa certa. No aeroporto, entreguei os documentos finais ao Dr. Ricardo. Eu não voltaria.
Ele cuidaria da fundação de segurança para os netos, de forma completamente anônima. Roberto, disse Ricardo, antes de eu passar pelo portão de embarque. Você fez uma coisa boa. Eles estão seguros. Você está em paz. Eu olhei para ele e para o advogado que só conhecia a frieza dos contratos. Pela primeira vez eu sorri. Não um sorriso de triunfo, mas de libertação. Paz? Não sei se mereço, mas estou em silêncio. Um silêncio que desta vez, Ricardo, eu escolhi. Passei pelo portão. O voo decolou ao amanhecer, me levando para o leste, para uma vida de anonimato e trabalho físico. Eu olhei para baixo, vendo a paisagem de Minas Gerais se transformar em pequenos quadrados de verde e marrom, e pensei na casa amarela. Pensei em Rodrigo, na plataforma da casa na árvore agora completa, e no balanço, que eu imaginei balançando ao vento. Eu havia perdido a família, perdido a batalha pela convivência, mas havia vencido a guerra contra o fantasma que me assombrava. O meu nome não importava. O meu dinheiro seria a herança de meus netos. E o meu sacrifício, a verdade da minha covardia, era agora o alicerce de segurança que a minha ausência havia permitido. Eu abri a pasta de couro e tirei o desenho de giz de cera, o desenho torto da casa na árvore com o balanço impossível. Desta vez, o balanço era real. Eu o guardei como a única e suficiente prova da minha existência. Eu não era mais o pai rejeitado. Eu era finalmente apenas Roberto, 62 anos, e o fantasma que, ao ir embora pela última vez, havia finalmente cumprido sua promessa mais importante. E o silêncio que eu aceitava era, de alguma forma, o som mais alto do amor que eu podia lhes oferecer. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Roberto. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir, e que Deus abençoe seu caminho.